E aí, galera, boa tarde, tudo bem? Tô agora de óculos, né? Agora complicou minha vida. Paz do Senhor para todos. Estou aqui em Jarinu hoje, trabalhando um pouco. Na verdade, agora não, né? Eu tô tentando fazer uma mídia. E aí, vocês estão bem? Boa tarde, paz do Senhor. Uma boa tarde de salvação para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Domingão agora foi dia dos pais, né? Tava uma benção. E falar a verdade, ganhei muitos presentes, foi muito da hora. Minha família me presenteou, é bom ser amado, né? Alguns às vezes não dá atenção, mas a gente entende também, pela distância, pela cultura em si que foi criada, mas faz parte. Mas deixar aqui bem claro, eu amo você também, tá, lindona? Você sabe que eu sei, né? Deixa eu falar pra você. Tava domingo de manhã, fui convidado para ministrar numa igreja, Família de Jesus, nosso irmão pastor Xavier lá. Foi uma benção, graças a Deus, um culto muito abençoado. Senti muito a presença de Deus lá, os louvores que foram entoados, a ministração em si, as oportunidades que foram dadas. Eu, sinceramente, eu fiquei muito feliz. Feliz em ver assim, o conteúdo da igreja, a racionalidade deles, a maturidade em si, em oferecer um culto a Deus. Que gostoso. Quero dizer muito obrigado pela honra que me foi dada, Xavier. Chamo ele de Xavier porque ele é muito amigo meu, então a gente tem esse um pouco de intimidade. Enfim, mas o pastor Xavier, pastor Júnior Xavier. E foi ministrado lá uma palavra lá, eu estava lendo no Salmo 1, Salmo de número 1, onde fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dão seu fruto na estação própria. E aí eu parei por aqui, né? No versículo 3, se não me engano. E Deus falou muito poderosamente no nosso coração lá e foi tremendo. Eu, eu tenho alegria, assim, sabe, de ser convidado às vezes assim para alguns irmãos que confiam que a gente leva a palavra de Deus e saber assim que não tem nada da gente. Eu preparei lá uma mensagem lá em Lucas 15, ia falar sobre o filho pródigo, falando sobre o pai dos filhos, tanto do pródigo quanto do outro que estava em casa, e acabei não falando foi nada e Deus me levou em outra dimensão e foi algo assim muito sobrenatural e eu saí de lá impactado com a bondade de Deus. Eu queria falar para vocês a seriedade da palavra, o quanto Deus espera de nós como seus filhos. E usando ainda esse tema ainda do Salmo 1, eu cheguei a dizer para os irmãos lá que o Salmo 1 é como se fosse uma parábola, pela metáfora qual Deus usa, comparando nós com árvores. E realmente se torna uma parábola para pensar, porque não vem de maneira direta com a gente, mas de uma maneira assim, bem simplificada, dando exemplo da natureza. Coisas que são lançadas, são deixadas, enterradas e geram frutos. É importante a gente entender que o nascer de novo em Deus é algo fantástico. A gente precisa continuar pregando um evangelho de arrependimento. A gente precisa continuar pregando um evangelho de um Jesus que salva, de um Jesus que cura, que batiza no Espírito Santo e um Jesus que em breve voltará para buscar sua noiva. Nós não podemos nos dar no luxo de querer criar novas coisas, não precisa de nada disso.
Os fundamentos já estão estabelecidos. Jesus é o caminho. Só Ele é o caminho. Então, meu amigo, você que está me ouvindo aí, presta bem atenção e não permita que a sua boca seja um veículo de desgraça na vida das pessoas, levando heresia, pegando coisas que Jesus nunca sequer nem citou, nem falou. Eu fico olhando assim e vejo uma necessidade muito grande na igreja, porque nós, como filhos de Deus, principalmente aqueles que estão há mais tempo na casa, nós temos ciência do que realmente é o alimento espiritual. E estão trazendo tanto docinho para a casa do Pai. Na hora da refeição vem tanto brigadeiro, tanto confete, tanta coisinha assim que parece mais uma festa de criança do que uma festa de adultos. Por causa da alimentação que nos sustenta. A gente sai de lá de dentro, às vezes pior do que entrou, porque a mensagem não põe nós para raciocinar, para pensar. É tipo assim, um oba-oba, o cara tá tudo errado e chega lá e fala, Deus manda te dizer que você vai ser abençoado. Não, Deus não faz isso. Deus fala para você, arrepende-se. Arrependa-se dos seus pecados, reconheça Jesus Cristo como Senhor e as coisas poderão mudar na sua vida, se você permanecer. Não funciona esse evangelho de oba-oba, gente. De falar que vem e vai dar tudo certo, porque não vai dar. Tem que ter uma transformação, uma mudança de caráter. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas estar em Cristo é estar nele, é estar junto dele, lado a lado com ele, vivendo uma vida na plenitude do Espírito Santo. Quando a gente fala de viver uma vida alinhada ao Espírito Santo, a gente está falando realmente de renúncia, irmão. De a cada dia a gente negar nós mesmos, de cada dia a gente vencer essa velha natureza carnal, humana, animal e diabólica que nos persuade todo o tempo, querendo levar nós para trás, levar nós para baixo, envergonhar a gente diante das coisas de Deus, frustrar nós na nossa chamada. E se a gente não for prudente e vigilante, a gente cai. A Bíblia me fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o diabo, ele tem as artimanhas dele para trabalhar na vida da humanidade. E uma coisa que ele conseguiu mesmo, está conseguindo, é falar aquilo que a gente gosta de ouvir. Prometer aquilo que a gente gosta de receber, sem um compromisso de carregar uma cruz, sem um compromisso de negar a si mesmo, sem um compromisso de ser transformado no entendimento. Então, meus amigos e irmãos que estão me ouvindo agora, talvez pareça bobeira o que eu estou fazendo aqui, não tem nada a ver, mas acredite, eu não quero aplausos, não quero bajulação, não quero nada. Mas se essa palavra tocar pelo menos uma pessoa, você pode ter certeza, eu ganhei tudo que eu precisava. Porque a coisa mais ruim que tem, gente, é a gente achar que está certo, que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, quando na verdade está tudo andando ao contrário, tudo errado. Então a gente acaba se frustrando por causa disso. Porque tem muita gente fazendo o errado e achando que está certo pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas a Bíblia está aí, poxa. Não despreze o conhecimento. Não despreze o conhecimento da palavra de Deus. E permita que Deus possa ministrar o seu coração através do seu Espírito. Uma boa tarde de salvação. Que Deus abençoe a todos. E que Jesus, em sua misericórdia, possa trazer clareza ao nosso entendimento. Paz seja com todos.